Sabe uma coisa que me chama a atenção? Você falou o seguinte, ó, um dos piores, a linha ali de pior déficit que a gente tem é na questão da Previdência. Então, se a gente aumenta o salário mínimo, né, em termos reais, você vai piorar o déficit da Previdência. Então, ou seja, você piora ali a pior linha no orçamento público, digamos assim. E aí acabou de sair o dado hoje, e aí eu até vi no broadcast que não consegui abrir, que o que a gente pagou de juros acumulado nos últimos 12 meses foi, Pepa, de 780 bilhões de reais. E aí muitas pessoas pegam esse dado e falam, pô, tá vendo? O Pepa tá lá, querendo segurar o reajuste real do salário mínimo, economizar aqui nesses 400 bi, enquanto só de juros a gente tá pagando 780 bilhões. E aí eu te pergunto, Pepa, 780 bilhões de juros nos últimos 12 meses é consequência ou é causa? Porque aí vamos dividir a sociedade em dois aqui, eu não gosto de fazer isso, porém, né? Tem gente que olha para isso e fala, isso daqui é a causa dos problemas brasileiros. 780 bi pagos de juros nos últimos 12 meses é a causa de todos os problemas que estamos vivendo, ou de uma boa parte deles. E a outra fala, não, isso daqui é uma consequência dos problemas que a gente, ou dos erros que estamos cometendo. Do seu ponto de vista, o que esses 780 bi de juros nos últimos 12 meses são? É dinheiro pra cacete, né? É. Eu sei, é muito dinheiro. São 8 trilhões e 700 bilhões de reais. Saiu hoje de manhã eu não vi a nota. Rompemos 9 tri. 9 tri. Batemos 9 tri. Primeira vez na história. 9 tri de reais. 9 tri de reais. Dívida, vamos fazer né? uma conta diferente. De dívida. A dívida estava sendo carregada. Eu não vi essa última nota, tá? Uhum. Eu tive que fazer um podcast lá em Alphaville, tive que sair correndo de casa para cá e cheguei atrasado no podcast. A história era a seguinte: nós tínhamos, até a última nota, um custo médio de carregamento da dívida de 6,10 em termos reais. 6,10 em termos reais, que incidiram sobre 8.700. Se a gente fosse carregar essa dívida pela taxa de juro real de uma NTN-B, a taxa de juro real está em 7%. Subiu 1%. 1%. A duração média da nossa, o prazo médio da nossa dívida é 6 anos, se eu não me engano. Uhum. Acho que é. Eu vou dar um chute. Tá. Se estiver errado, vocês me corrijam aí, brigando. Sei lá. A insalubridade vai pagar isso. A ideia, então, é pegar 1% e multiplicar por 6 para simplificar. Vai dar um número maior que 6. Uhum. Então, vai dar 6% de aumento no custo da dívida para esse período da dívida. Isso representa 6% de 9 trilhões de reais. 6% de 9 trilhões de reais daria 600, vai dar uns 500, não. 540 bi. 540 bilhões de reais ao longo de 6 anos, essa brincadeira do anúncio. Entendeu a conta? Sim. É o aumento do custo do juro. Então, você fazer alguma coisa que mexa com a taxa de juro encarece a dívida. Existe um mito segundo o qual os burgueses gostam de juros altos porque eles têm muito dinheiro, deixam o dinheiro preguiçosamente nos bancos rendendo e vão adorar o fruto desses juros. Quanto mais altos os juros, mais os burgueses ficam felizes. Por que isso é um mito? Porque os burgueses ganham mais dinheiro com queda de juro real. Perfeito. Porque quando o juro real cai, o cara que tem a iniciativa abre empresa na bolsa. E abre empresa por R$1 bilhão. O Elon Musk ganha muito mais dinheiro com juro baixo do que com juro alto. Uhum. Por quê? Porque o burguês ganha dinheiro com empresa ou com empreendimento. E os empreendimentos dependem essencialmente de juros baixos. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que os grandes trogloditas da sociedade não ganham dinheiro com juro elevado. É um jogo em que todos perdem. Quando o juro real sobe,
todo mundo perde, porque em algum momento todos vão ter que pagar pela conta, e a economia crescendo gera renda menor para todo mundo. Então, os incentivos que os empresários têm vão na direção de juros menores e não juros maiores. Uhum. É a primeira coisa que a ala de lá precisa entender. E a ala de cá está sinalizando para isso. Agora, é claro que cada vez que você tem juros mais elevados, a população mais pobre é que é convocada a pagar. Por quê? Porque o peso da ausência do Estado sobre eles é maior. É a população pobre que tem que ir na fila do INSS, é a população pobre que tem que pegar transporte público, é a população pobre que depende da educação pública. Então, quando sobra menos dinheiro para o setor público investir no bem público, o consumidor de bem público por excelência é a população mais pobre, a população rica. Então, na distribuição dos bens, todo mundo perde com juros muito altos. Então, o juro é a causa da nossa desgraça? Eu vou te dizer, é. Um país que tem juros reais tão elevados é um país que sempre vai penalizar a sua população e a sua economia, os seus negócios, por um juro tão alto assim. Juro de 7% é um escândalo. Juro de 6% é um escândalo. De 5% é um escândalo. A gente deveria ter juros reais aqui ao redor de 4,5%. Né? Por que o juro é tão alto no Brasil? Isso que eu ia te perguntar. Então, assim, dito isso, então é só vir na caneta e vou baixar a Selic aqui, tá tudo resolvido então, porque a gente vai deixar de pagar 7% de juro real e vou pagar menos. Aí vem a onda da turma que resolve tudo, né? Os caras resolvem tudo. É impressionante. Não, o Banco Central que é o culpado é só baixar a taxa de juros. Eu falo rindo porque, pô, não é possível. Depois do Tombini, os caras continuam falando essa bobagem. Quando foi que a taxa de juros caiu mais? Temer. Com Ilan Goldfein. E com Meirelles. Por quê? Você teve um choque fiscal muito importante. Você teve um choque de credibilidade fiscal importante. Não vamos discutir se ele estava certo ou se estava errado, mas o fato é que foi um choque fiscal. Quando você teve o choque fiscal, a taxa de juros desabou. Por quê? Porque todo mundo correu para comprar título público. Tem um outro exemplo que é histórico nessa história, que é o exemplo do governo Clinton. O governo Clinton, ele entrou no seu mandato com a equipe do o Robert Rubin, que era o coordenador econômico, tinha um time lá, tinha o Brentford DeLong, tinha o Larry Summers, tinha Janet Yellen, tinha um monte de gente. E o que os caras propuseram foi o seguinte: havia até o Clinton um mito, que era um mito, de que os democratas gastavam mais do que os republicanos. E era mentira. Se você pegar os republicanos depois do Nixon, eles gastavam muito mais do que qualquer outro, inclusive o Reagan. Os democratas ganharam as eleições e fizeram um choque fiscal. Eles passaram a lei de responsabilidade fiscal. A nossa lei de responsabilidade fiscal é baseada na lei deles. Desvinculação de receita e despesa, meta, não sei o quê, O que aconteceu? Uma porrada na bolsa e uma queda das treasuries. Foi o primeiro governo a conseguir, primeiro governo na história dos Estados Unidos a conseguir um superávit fiscal. Não superávit primário, é um superávit fiscal. O Alan Greenspan até reclamou porque ia chegar um ponto em que não ia ter mais dívida pública para fazer política monetária. Uma coisa idiota, assim, enfim. Mas o fato é que o choque fiscal, ele tem um benefício enorme para o país no longo prazo, né? Nós temos uma visão traumatizada por parte de um segmento da elite intelectual brasileira de que a austeridade fiscal ela é um mal em si. Porque nós tivemos experiências de ajustamento da economia brasileira ao longo da história, até os anos 90,
que realmente traumatizaram muito. Como o Brasil tinha um setor externo muito vulnerável, a gente estava sempre em desequilíbrio por causa do setor externo. E esse equilíbrio, o reequilíbrio era feito através de políticas de austeridade enorme que faziam a economia balançar demais. Então, quando alguém vem sugerir um plano de austeridade, eu acho que desperta na imagem dessas pessoas esse cenário, aquele quadro dos anos 50, 60, 70, 80, nos quais você tinha uma enorme pressão sobre a máquina pública e você, de fato, se desfazia de políticas importantes. Não é o que está sendo proposto hoje em dia. Né? Esse é o fato. Então, é uma discussão política importantíssima, a sociedade ela se ressente dessa discussão e eu acho que ela é mal feita. Perfeito. Só um ponto em relação à ILA, a passagem de ILA no Banco Central, que a gente falou de juros, mas vamos levar para a população, né, para todo mundo, inflação à época. ILA, eu tenho certeza de uma, se a minha memória não estiver falhando, ele conseguiu escrever 2 cartinhas ao final do ano. O Banco Central, no final do ano, quando ele não cumpre a meta de inflação, ele tem que escrever cartinha. Isso. Salvo engano, o Ilan escreveu 2, Foi. porque ele não cumpriu a meta, porque ele ficou abaixo do piso. Ele entregou a inflação abaixo do piso da meta. Era inacreditável, era inconcebível a gente imaginar um Brasil. Foi um ano. 2,95 a inflação fechada. Abaixo do piso da meta. Né? Então, esse é mais um benefício, né, que a gente enxerga quando você trabalha minimamente com austeridade fiscal. Perfeito.